Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda Milan, coordenadora de vendas de produtos Zorro aqui na ACS Pro, e hoje nós estamos começando mais um ACS Talks. Vocês devem estar se perguntando, ué, onde está o Ricardo Frota? Hoje, como nós vamos falar especificamente de produtos Zorro, eu serei a host de vocês e conduzirei o tema de Zorro Desk. E hoje o meu convidado é o Arthur. Olá, pessoal. Meu nome é Arthur Severino, sou coordenador de projetos da ACS Pro, o Mineirinho da TI, novamente aqui. Bom, então vamos começar, né? O assunto de hoje é o Zorro Desk e, como vocês já sabem, é a melhor ferramenta do mercado em relação a atendimento ao cliente ao Omnichannel. Você, que em 2025 não conseguiu dar o atendimento que seu cliente merece, pode começar a fazer isso em 2026. Fernanda, vamos demonstrar a ferramenta? Claro, vamos lá, Arthur. E aí, o que você começaria falando sobre o Zorro Desk? Eu começaria falando que o Zorro Desk ele tem uma metodologia exclusiva e voltada para usuários finais, no qual a gente tem, além de ter todos os pontos de análise da ferramenta, saber como que está a satisfação do cliente, quais são os níveis de atendimento, como que a gente está em violação, por exemplo, de SLA, a gente vai ter uma estrutura totalmente centralizada, onde eu consigo ver diversos dashes e diversas informações importantes, inclusive como que está a tratativa dentro de uma única console. Legal, você falou que é voltado para o usuário final, né? E quais os canais que seu usuário final conseguiria falar com você utilizando o Zorro Desk? Hoje tem diversos canais, como por exemplo, canais de mensagem, como o WhatsApp, o próprio Telegram, dá para fazer a integração. Temos as integrações com bots, né? Então a gente tem uns bots que a gente pode utilizar diretamente no nosso portal. Daqui a pouco eu vou mostrar o portal para você. Então a gente tem o nosso portal, ao qual tem um atendimento, pode ser diretamente humanizado, e a gente também tem aquele pré-filtro, né? Que seria algumas perguntas básicas para direcionar para o departamento específico para onde que vai esse atendimento. Nossa, você falou de bastante meio de comunicação. Mas como que funciona isso? Hoje o cliente que utiliza o Zorro Desk, ele vai precisar contratar esses canais apartados, serão add-ons na ferramenta. Como que funciona? A gente vê muita ferramenta no mercado falando que vai atender de todas essas formas, mas quando você vê, cada uma delas é um add-on diferente, tem um custo apartado. Como que funciona no Zorro Desk? Dentro do Zordesk, já está embarcado no processo de licenciamento, o licenciamento ele já está embarcado. Um ponto sempre essencial, quando você envolve ferramentas de terceiros como o WhatsApp, você tem que ter uma integração nativa, tem um custo, realmente vai ter um custo adicional em questão da meta, mas dentro da plataforma de forma gratuita já está embarcado no licenciamento. Muito bom. Então, como vocês perceberam, o Zorro Desk vai conseguir realmente ser o omnichannel que você precisa. Então, Fernanda, dentro da ferramenta a gente vai ter as principais informações com dashboards que a gente pode customizar, falando o seguinte, essa informação aqui é importante para mim, eu quero que ela fique no início do dash. Então você pode modificar e pode transformar a visão da sua empresa. Legal, mas que tipo de informação que você conseguiria colocar dentro desses gráficos que você comentou? Eu tenho informação, por exemplo, de tráfego de resposta. Então, aqui a gente vai ter uma informação de tráfego de resposta. Caso eu tenha um bot funcionando naquele exato momento, eu tenho respostas por tickets. Eu vou ter também diversos outros parâmetros, como tickets que já estão vencidos, tickets que não foram atribuídos. A gente vai ter o próprio nível de satisfação e a gente vai ter alguns plus a mais que somente essa ferramenta vai oferecer. Como, por exemplo, as filas na sua visão de Kanban. Então eu tenho uma visão dos tickets que estão vencidos, os tickets que estão sem data para vencimento e em espera. Aí eu vou trazer aqui por usuário. Então, por agente, aliás, né? A gente vai trazer uma metodologia de agente aqui. O agente seria igual o técnico hoje que a gente tem em outras ferramentas de helpdesk. Então, por agente, a gente vai ter os tickets que eles estão atendendo, qual que é a escala, a gente vai ter as filas das equipes, então a gente não está trabalhando com grupos, a gente está trabalhando aqui com equipes, por se tratar de um atendimento um pouco mais amplo, né? A gente não vai só tratar aqui, não é uma ferramenta que vai tratar só tickets de TI. Então, como é um atendimento ao usuário final, então são equipes diferentes que vão tratar diversos incidentes ou diversas dúvidas que acontecerem no processo de atendimento. Além aqui da fila por usuário,
Então, no caso, seriam os agentes que vão fazer o atendimento. Então, eu consigo validar, basicamente, o que o agente X está tratando, quais são os tickets dele vencido, por status a gente consegue fazer esse mapa, e a gente consegue fazer o mapa também pelas equipes, né? Por não se tratar de uma ferramenta exclusiva de TI, a gente vai ter equipes que vai fazer o atendimento. Então, a equipe de marketing vai fazer um atendimento, por exemplo, um atendimento, por exemplo, solicita a segunda via do boleto. Vamos lá, bem simples. Então, é uma equipe especializada que vai fazer esse atendimento, e aqui a gente consegue ter as filas das equipes bem estruturadas e bem simples. Você vê que alguns cliques eu já consigo colocar isso na tela. Muito bom. Você falou das equipes, né? A gente está falando de experiência do cliente, de atendimento, de satisfação. Tem alguma tela que você consegue ver a satisfação do cliente sendo registrada? Como que fica dentro da ferramenta? Dentro da ferramenta é bem simples. Aqui a gente está na visão estruturada dos tickets. Simplesmente eu vou clicar na aba de clientes, vou clicar num dos meus clientes aqui e eu consigo saber os tickets que ele já abriu. Eu tenho uma visão geral de todos os tickets que foram abertos dentro da ferramenta. Eu tenho uma visão geral, quais estão abertos, quais estão vencidos, quais estão fechados. Pelas pesquisas NPS, a gente vai ter o nível de satisfação desse cliente. Então, a gente vai trazer aqui no Dash a satisfação, como que está a satisfação dele junto ao atendimento. Eu vou ter o histórico, né? Então, todos os tickets que ele abriu, eu vou ter o histórico completo e saber qual que é a dor que ele enfrenta mais hoje. Então, seria uma segunda via de boleto? Beleza, eu já começo a tratar e eu já tenho isso em repositório para as próximas tratativas que for demandante dessa feature. Eu vou ter aqui as atividades, vou ter os tickets e integrações, então eu consigo saber quais são as últimas integrações que aconteceram dentro do ticket, todos os tickets abertos, e aqui a gente vai ter um quadro também muito legal, que é exclusivo para a pesquisa de satisfação, que é o NPS. O que ele vai trazer? A porcentagem de pesquisas que foram respondidas, das demoras que foram, por exemplo, se teve demora no atendimento, se teve, por exemplo, uma escalação para uma outra equipe. Então, eu vou ter tudo isso contabilizado para virar uma pesquisa de NPS. Muito bom. Arthur, você estava comentando, né, de nível de satisfação agora. E quando a gente está falando de nível de satisfação, a gente sabe que também a gente está falando do sentimento que o cliente tem ali, né? Então, eu vejo hoje que às vezes a gente está tratando o nosso cliente como se a gente estivesse tratando um ativo ali, um hardware. E, na verdade, a gente precisa tratar esse cliente realmente como uma pessoa, né? Que tem sentimento e que tá ali precisando ser ouvida, precisando ser atendida da melhor forma possível. E aí eu queria puxar um gatilho aqui, uma sardinha também para o Zorrodesk, que a gente tem a Zia, né, dentro do Zorrodesk, que é muito bacana, que ela vai auxiliar tudo nessa tratativa de também entender o sentimento do cliente, de repente fazer uma adequação nessa tratativa. Mostra um pouquinho pra gente como que é. Falando um pouquinho da Zia, a Zia dá um contexto para o pessoal, né? A Zia é a inteligência artificial da Zorro, então é a machine learning desenvolvida para as ferramentas Zorro. E o que ela vai ter de bem legal que a gente vai trabalhar aqui? Seguindo aqui dentro dos tickets, eu vou pegar um ticket qualquer que está na nossa fila aqui, eu pego aqui esse ticket de abertura. Então, o primeiro ponto que a gente vai ter aqui da Zia é o resumo de e-mail. Imagina você ver uma troca de e-mail com centenas de trocas de e-mail ali e você ter que se dar um norte, por exemplo, escalou para a equipe de nível 2. A equipe de nível 2, até estudar toda a tratativa desse ticket, às vezes ela não entende a fundo. Trazendo esse resumo, ela vai fazer um resumo, um mapa de tudo das trocas das conversações e vai exemplificar. Ela vai exemplificar quais são os principais tópicos de troca de conversa, ela vai exemplificar quais são o nível de satisfação e que ponto estamos, se está crítico, se o cliente está tranquilo ou não. E tem pontos legais aqui ainda, que é basicamente a reformulação do e-mail. Então, o que você vai fazer dentro da ferramenta? Você vai redigir o seu e-mail, por exemplo, eu quero que melhore e transforme em uma feature mais humanizada, né? Foi o ponto que a gente conversou. Às vezes a gente pensa que está conversando com um robô, às vezes é um robô. Então, transformar e trazer uma linguagem mais simplificada, porque às vezes a gente pega um viés técnico, né?
e fala em techniquez, brincando, né? A gente fala um techniquez e às vezes a gente tem que passar isso para o usuário final de maneira mais simples, de maneira mais tranquila. Aí a gente consegue redigir utilizando a IA para auxiliar numa linguagem mais simples e mais fácil entendimento. Não só isso, o que a ZIA vai te ajudar? A partir do momento que a gente resolve um ticket, a ZIA ela nos pergunta, basicamente, se aquela resolução que a gente colocou no fechamento do ticket, ele pode ser utilizado na base de conhecimento para, por exemplo, uma tratativa prévia de um possível ticket que esse seja gerado. Isso acaba ajudando bastante, né? Muito, muito, muito. Eu né, estou há bastante tempo nesse mercado de helpdesk, enfim, de ITSM também, que não é o caso do Zorrodesk, né? Vamos deixar bem claro aqui, que é focado no atendimento. Mas a gente vê que a base de conhecimento, ela acaba ainda sendo um grande problema ali, uma grande dor, porque ela ajuda muito o time que está atendendo, mas ao mesmo tempo ela demanda uma atenção ali, tanto para ser desenvolvida quanto para ser alimentada, né, atualizada, enfim. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho disso também, né? E é já o que eu estou mostrando, que seria a base de conhecimento. A gente vem de um viés que base de conhecimento seria só para o pessoal de TI, né? Então, a base de conhecimento hoje, ela não só abrange o ambiente de TI, quanto abrange todas as áreas da empresa. Como é um atendimento a um usuário, ele pode vir de diversas áreas e com diversas dúvidas dentro da ferramenta. E como que funciona para o cliente acessar essa base de conhecimento, né? Afinal de contas, a gente está aqui pensando no cliente o tempo todo, né? A ferramenta, como a gente está vendo, ela é para o cliente. É uma cerejinha do bolo que a gente vai mostrar no final, viu? Olha, eu querendo antecipar. É interessante ressaltar que quando a gente fala em base de conhecimento para o usuário final, a gente vai ter algumas classificações. Por exemplo, a gente consegue distribuir uma base de conhecimento tanto para o atendente, só para os atendentes, e também a gente consegue também realizar essa publicação dessa base de conhecimento para os usuários e grupos de usuários. Então a gente consegue segregar bem quem vai visualizar a base de conhecimento. Vamos clicar para a gente ver como é que funciona? Bora. Então, dentro da base de conhecimento, a gente vai ter todos os índices, né, dessa base de conhecimento. Então, a gente pode segregar por index. Então, dentro desses índices, a gente vai colocar, por exemplo, tópicos daquela base de conhecimento específica. Dentro de comentários, a gente consegue ter uma troca de conversas entre os atendentes. Como, por exemplo, vou solicitar uma atualização da minha base de conhecimento. Então, é como se fosse um fórum, né? Então, a gente consegue conversar para a gente pegar a melhor base de conhecimento possível e mais atualizada. Temos os anexos, as visões, então, quais técnicos visualizaram, quem gostou, quem aprovou, por exemplo. Então, a gente vai ter essa visão aqui, não só que vai ter um ponto lá dentro do nosso portal que a gente vai mostrar já. Não só que existe um ponto dentro do portal que é uma base de conhecimento, como a gente vai trazer isso para dentro de casa, né? Para dentro da empresa, como se essa base de conhecimento está auxiliando mesmo o usuário final. Então, ele gostou, não gostou, funcionou para ele. Arthur, eu estou tendo algumas pesquisas aqui que o pessoal está reportando que não está gostando dessa base de conhecimento. Então, é um ponto de atenção para a gente melhorar o atendimento, não só melhorar o atendimento, fazer uma revisão, né, dentro dessa base de conhecimento para que consiga atingir os objetivos, que é o autoatendimento do usuário. Perfeito, mas e agora? A gente vai conseguir olhar o lado do cliente? Eu estou aqui ansiosa junto com o pessoal. Essa é a visão do portal do usuário final. Então, é uma visão simplificada, é uma visão construída para que o usuário ele não tenha dúvidas e não seja um ambiente complexo. Que acho que a maior dificuldade hoje é você querer abrir um chamado, querer resolver uma dor que é sua e ter diversas telas, diversos botões diferentes, diversas cores, sem ter uma estrutura, de organização e... vamos lá, não ser bonitinho, né? Sim, mas o cliente ele precisa logar para ele ter acesso a alguma informação? Ou a gente consegue, né, deixar a informação também acessível para o cliente mesmo sem um login e senha no portal? Vai depender do método que a gente publicou, por exemplo, vamos lá, voltando o gancho, né? Falando da base de conhecimento.
Se ela for uma base de conhecimento pública, todos vão conseguir visualizar tranquilamente. E para eu visualizar aquelas bases de conhecimento específicas que seriam para grupos de usuários ou grupos de atendentes, aí eu tenho que logar dentro da ferramenta. Seguindo ainda dentro da ferramenta, né, o login é importante porque eu, Arthur, consigo acompanhar meus tickets. Então, o Arthur ele vai acompanhar todos os tickets que foram abertos. Se você realizar uma abertura de um ticket, por exemplo, sem o login, você não vai conseguir acompanhar ele depois. Você vai receber somente as atualizações por e-mail. E dentro do portal você consegue ver os seus tickets. Tá, legal. Gente, mas não ficar preocupado que não é só portal, né, que a ferramenta tem. Como a gente já comentou, é uma ferramenta omnichannel, então o portal é uma das formas que o cliente pode ter contato com você. Mas ele pode ter contato através do chat também, um chatbot ali no seu site, o WhatsApp, Instagram, Facebook. Reclame aqui o que o seu cliente escolher como meio de comunicação é o caminho que ele vai seguir. Ele vai chegar dentro dos atendentes, de uma maneira ou outra. Sim. Vamos simplificar uma visão de um atendente? Por exemplo, na guia do WhatsApp? Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou ter aqui o IAM. O que ele vai ter aqui, pessoal? Basicamente, uma conversa no WhatsApp. E o legal também, Arthur, que eu acho aqui na ferramenta, né, no Zorrodesk, é que não é só pensada no cliente, por mais que o foco aqui seja o cliente, é também o atendente que vai conseguir fazer todo o trabalho em uma única tela. Então, eu não preciso ir para a ferramenta terceira, ficar lá respondendo o WhatsApp, isso traz por API, né? Eu consigo realmente ter um trabalho unificado e, afinal de contas, a gente também quer dar a melhor ferramenta possível para o nosso time, né? Então, acho que facilitar toda essa trajetória cliente-atendente é o melhor dos mundos. E eles acabaram de acompanhar com a gente que as transições de tela são simples. Então, são módulos dentro de uma mesma ferramenta que eu consigo navegar. Por exemplo, em se tratar de canais, eu consigo ver as conversas do WhatsApp, eu consigo ver os outros canais de atendimento que foram abertos, chats, eu consigo, por exemplo, visualizar os bots. Então, o Arthur ele colocou um bot no site dele. Então, diretamente do bot, ele vem para dentro da ferramenta e eu consigo fazer o atendimento. É bem tranquilo, bem simples, transparente e fluido para as duas partes. Perfeito. Tem alguma opção melhor no mercado? Eu acho que não. Vamos de Zorrodesk, né? Vamos de Zorrodesk. Você que quer conhecer mais sobre o Zorrodesk, além de acompanhar aqui os nossos conteúdos dentro do canal, você também pode entrar em contato para fazer uma demo, para a gente bater um papo, entender como que a gente consegue atender a sua empresa a dar a melhor trajetória para o cliente e elevar o nível de satisfação àquele patamar que todo mundo gostaria. Muito obrigado, pessoal.